Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes. E algum motivo alegre que você tem, que Deus te abençoe. E queremos ser solidários com aqueles que perderam seus entes queridos, seja qual motivo, por Covid ou outra coisa. Se você estiver passando problema financeiro, familiar ou de saúde, que Deus faça um milagre na sua vida, porque tudo aquilo que pedimos com fé, nós receberemos, né? Quem pede, recebe. Então, que Deus faça um milagre na sua vida. Nunca podemos deixar de pedir, nem podemos desanimar. Amém? Amém. Hoje falaremos num assunto meio polêmico, meio não, muito polêmico, que sempre o pessoal está comentando nas redes, uns a favor, outros contra. Às vezes dá até alguma discussão calorosa, que é sobre o dízimo. Nós vamos falar hoje sobre o dízimo no Velho Testamento. Vamos ler o texto, que está em Números 18, 24. Só uma coisa, alguma pessoa recebeu os textos, que algumas pedem, tem 3 letras, NAA, ACF, NVI, são as traduções que eu peguei. Então, eu tenho muitas traduções, conforme a necessidade eu vou pegando. Compreendeu? Então, é isso aí. Então, lê para nós, por favor. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhe disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Amém. O texto mesmo diz, né? Os dízimos é para os levitas. Nós vamos estudar isso aí, à luz do Velho Testamento, né? Do Novo é depois. Um dos temas mais discutidos e comentados é sobre dízimos e ofertas para as igrejas. Não vamos negar isso, as pessoas sempre estão falando isso. Uns são contra, outros a favor, mas geralmente não se sabe o que a Bíblia diz a respeito. O famoso senso comum. É isso, fala assim, mas ele não sabe nem o que é dízimo, a necessidade do dízimo. Por que foi criado, para você entender. E nós vamos hoje fazer o mais possível aprofundado e dentro do prazo, que é um exercício muito grande. Hoje vamos esclarecer um pouco sobre este assunto. Por ser um assunto longo, hoje iremos falar somente do dízimo no Velho Testamento. Do Novo é diferente um pouco, nós vamos ver também. Qual a finalidade do dízimo? Uma pergunta que a gente... Qual a finalidade do dízimo? No Velho Testamento, que a gente está estudando. Quem era favorecido pelos dízimos? Quem era? Ou quem eram favorecidos? Quem eram as pessoas que recebiam esse dinheiro do dízimo? Quem tinha a obrigação de ser dizimista? Eram todos ou alguns? Então vamos ver, isso no Velho Testamento. Havia uma função espiritual no dízimo em relação ao culto e adoração? Havia ou era só uma questão financeira? Nós vamos ver também. Então são perguntas que às vezes nós criticamos a favor ou contra e nós não temos conhecimento do jeito que é. Então, hoje eu vou correr um pouco. A nossa assistente aqui da leitura vai ler no final. Hoje ela vai, escutar. Eu não vou ler muito versículo não, vou só citar porque não vai dar tempo. Bom, vamos lá. Era uma promessa a Abraão. Abraão saiu de Ur e Deus prometeu que de Abraão faria dele uma grande nação e serão benditas todas as terras, todas as famílias da terra. Nós vamos entender primeiro o que é a nação de Israel. Se nós formos falar do dízimo no Velho Testamento, a gente tem que saber o que é Israel. Porque é em Israel os dízimos, nação judaica. Então nós vamos lá ver Abraão. Havia uma promessa para ele que se ele fosse para Canaã, Deus ia fazer dele uma grande nação. E todas as famílias da terra seriam benditas. Bom, acontece que Israel foi lá para o Egito, ficou lá 400 anos, não é isso? E voltou. Quando eles voltaram, eles pararam nos Sinais, aonde eles receberam a lei. E Deus disse para Moisés, diz o seguinte para o povo. E Moisés disse, o que ele falou, isso aqui é importantíssimo, você tem isso aqui em mente para você entender. É o alicerce. Diz assim, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel tinha uma função de ser uma nação santa, um reino de sacerdote. É como se Israel, como é hoje,
tinha que ser uma grande igreja, um lugar santo de adoração. E Jerusalém Para todos os episódios de Jesus Cristo foi construída uma igreja da Anunciação, igreja da Natividade, igreja disso, igreja daquilo, tem igreja para tudo. Quer dizer, é só religiosidade que tem. Lá tem os islâmicos, os cristãos, várias denominações, né? E partes do mundo. Esse dia eu estava estudando sobre Israel, tinha um pessoal que era da Índia. E a mulher comentou, mas vocês não são cristãos, nem judeu, nem islâmico, as 3 religiões que tem Abraão, né, como patriarca. Ele falou assim, não, mas nossa religião respeita as outras, a gente vê. Quer dizer, Israel é uma nação tão santa que tem pessoas que não é ligada ligada a Abraão, vai Israel conhecer. Eu acho que para todo cristão, o grande sonho dele é conhecer Jerusalém. Por exemplo, eu tenho esse sonho. Ver Jerusalém direto, mas muito mesmo. Estou lendo alguma coisa, eu ponho na filmagem só mostrando Jerusalém. Lá mostra tudo. Bom. E teve a lei de Moisés. Deus fez a lei. Então Moisés fez o seguinte: a tribo ou descendência de Levi é escolhida e separada para realizar os trabalhos religiosos de Israel. Não recebeu herança de terra, mas teve terras em todas as tribos. A família de Levi recebeu essa incumbência de receber os dízimos e os trabalhos religiosos. Vamos para vocês entenderem. Moisés, o que Moisés era? Da tribo de Levi. O que Moisés era? Sacerdote e legislador. O seu irmão Arão era o sacerdote que recebia o dízimo, Arão e sua família, para fazer os trabalhos. Nós temos que entender que no Velho Testamento, antes dos reis, não havia em Israel presidente, não havia deputado federal, estadual, senado, não havia rei, não havia nada. Era uma lei religiosa, era uma nação teocrática. Então, o imposto para que sustentasse os levitas, para que eles fizessem o trabalho de Deus, eram os dízimos e as ofertas. É uma coisa assim, para você entender hoje, nos dias de hoje, é complicado. Porque hoje nós pagamos impostos, nós temos judiciário, nós temos o legislativo, o executivo, temos o exército, tudo, não é? Temos a saúde lá, não. Era só o sacerdote. Então o sacerdote era o presidente, era o juiz, era tudo. Ele que tinha uma causa lá de roubo, levava para o sacerdote, ele era juiz. Então o último juiz que teve foi quem? Quem lembra? Samuel. Ele era o último juiz, né, do tempo dos juízes. Quando não tinha rei, desorganizou um pouco, então ele foi o último juiz, ele não era rei. Ele era sacerdote e juiz. Então, assim, a história de Israel, para a gente entender um pouco o dízimo. Então, isso está lá em Números 18, 23. Então, o dízimo era dos levitas, para eles viverem e dedicar ao serviço sacerdotal ou religioso, né? Serviço sacerdotal e religioso é a mesma coisa. Então está em Números 18, 24, 26. Em Israel havia um dízimo trienal, 3 em 3 anos. Esse dízimo trienal, ele era para o sacerdote, mais para algumas funções. Por exemplo, está lá em Deuteronômio 26, 12. Está assim: era para os levitas, os estrangeiros, órfãos e viúvas. Ele não era só para o serviço sacerdotal ou religioso, mas era também para a ação social. Então o dízimo tinha essa função e as ofertas também. Não é? Agora que vem a grande polêmica. Agora que vem o que as pessoas pegam para não ser dizimista. Né? Por exemplo, quem deve ser os dizimistas? Quem é que devia ser dizimista? Na lei de Moisés? Os agricultores e pecuaristas, na linguagem de hoje. Quem criava gado e ovelha e quem produzia. Eles que ofereciam, davam os animais e mantimento para os sacerdotes fazer sacrifício e ofereciam uma parte dele para os sacerdotes sobreviverem. Seria um tipo de imposto religioso.
Então, a discussão que tem se assim, ó, se eu não sou agricultor, eu não sou pecuarista, quer dizer, eu não crio animal, nem planto nada, minha profissão é outra, então eu não tenho obrigação de ser dizimista. Quem é contra o dízimo, ele vai pegar isso. É você interpretar ao pé da letra. Porque havia outras profissões em Israel, logicamente que havia, mesmo naquela época. Por exemplo, todo mundo andava vestido, tinha os tecelões. Né? Tinha as armas de guerra, alguém produzia arma de guerra. Já viu como chama lá quem faz isso? Funileiro, sei lá. Carpinteiro. Havia os carpinteiros. A gente vai ver que quando foi construído o templo, havia várias profissões de artesãos que construíram a tenda, né? E esses, parece, na lei de Moisés, eles estavam livres do dízimo. Nós vamos entender isso. Tem um vídeo, a gente ia até passar aqui, a gente pode passar ainda se der tempo. Eu sempre estou vendo coisas de Israel, então tem a Aline, o dízimo judeu com a Aline em Israel. Já tem muitos seguidores. E o rabino vai falar sobre o dízimo. E quando ele fala sobre o dízimo, eles falam, o judeu é dizimista, o ortodoxo e o ultra-ortodoxo, aquele que segue o judaísmo, ele é dizimista. Mesmo que ele não produza grãos nem cria animais. Ele tira 10%. E o dízimo em Israel hoje, porque não tem o templo ainda, eles estão esperando a época né? Nas sinagogas, são 4, você vai ver que são 4 caixinhas e eles colaboram sobre elas. Até que no vídeo ele esquece de falar o nome de uma. Uma é para o sacerdote, para as pessoas que vivem por conta de estudar escrituras, no dia de hoje que eu estou falando. Outra é para emprestar dinheiro sem juros, para alguém precisando, e outra era para geral. Uma delas eles não falaram. Bom, então existe. Então ele tira 10% do que ele tem. E ele é livre. Ou ele dá para o serviço sacerdotal, ou ele dá uma entidade. E nós sabemos que os homens mais ricos que tem no mundo são judeus. Eu nunca ouvi falar que alguém, se você me souber, você me fala, que alguém que está passando fome, porque devolveu o dízimo para a igreja. É um ato de fé, porque eu acho que tem gente que... Por isso que você não deve obrigar a devolver o dízimo. É um ato de fé. Porque quem ganha salário mínimo e tem uma família grande, de ser dizimista é uma fé tamanho de uma montanha. Muito difícil. Então é uma coisa que tem... Né? Nós não estamos na lei. Nós vamos falar no Novo Testamento, a gente vai entender melhor. Compreenderam um pouco aí, né? Agora, nós vamos lá para o tempo dos reis. Aí já fomos até no período dos juízes. O que estou falando, vocês estão entendendo, né? Antes do rei houve o juiz, que a gente está lendo agora. Foi Josué, entrou na terra, teve o tempo do juiz. Foi Sansão, Jefté, Débora, um punhado de gente que... Heróis, né? Depois houve, né? O tempo do rei. Então, no tempo do rei Davi aperfeiçoou o trabalho sacerdotal. Davi era uma pessoa extraordinária. Não tem como negar. Então, o que ele fez? Sabe o que ele incluiu, que não está na lei de Moisés? Cantores. Músicos. E esses cantores eram sustentados por ofertas e dízimos. Então Davi fez essa função maravilhosa. Então está lá em Neemias 12, 46, quando ele menciona isso. Nós vamos ver lá também em Neemias 12, 47, que ele fala, Neemias vai relatar o seguinte, que quando eles voltam do exílio babilônico, que eles estavam no exílio babilônico, que reconstituíram o muro, eles voltaram a chamar os levitas de volta, os músicos, e sustentaram os músicos e cobraram do povo, devolva o dízimo e as ofertas, porque os músicos é importante que eles estejam no templo, né, cantando e tudo. Então a música, ela é uma maneira de você levar uma mensagem de uma maneira musical, lógico, agradável. Então, os músicos são importantíssimos. Né? Se soubesse a importância que ele tem. Por exemplo, hoje chegou uma pessoa aqui, né? Que falou assim, que eu ouvi a música e cheguei até aqui. Eu conheço muita gente que chegou à igreja porque ouviu a música. Você tem que fazer o melhor para a música. Por exemplo,
Às vezes você prepara a mensagem, você estuda demais. Depende de você, você ora e tudo. Mas a música, ela é uma coisa que ela envolve muita gente. Não é um só, pega o violão e tal. Então é a harmonia que a gente chama, né? Então não é fácil você ter um coral. Eu lembro com a igreja, na época não tinha celular, ela estava gastando muito com o telefone, porque ela tinha que estar ligando para o pessoal do coral. Ó, você vem cá, não é possível, você não veio e tal. O pessoal não interessava em ir para o coral. E a igreja pagava um regente muito caro. E um dia, numa sessão, eles dão o nome de sessão nessa igreja, falou assim, ó, aqui nós vamos fazer, está ficando caro demais o telefone, o pessoal sabe que o ensaio é dia tal, mas nós temos que estar ligando. Falta de quê? De interesse. E é tão importante que tinha que estar ligando. Ué, que isso, vocês não vêm? Né? Vocês não vêm? Até a pessoa chamou eu para participar, mas eu já estava fazendo seminário, terminando, estava muito carregado. Eu falei, eu não vou arrumar essa obrigação. Mas depois não deu certo. Outra coisa, os dízimos e a oferta, o que eles são? Eles são ofertas, os dízimos e ofertas são louvor e adoração. Ah, são louvores e adoração? O que tem a ver? Tem a ver. Por exemplo, em Êxodo 34, 20b, diz o seguinte: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Na NVI, essa tradução. Não apareça a Deus diante de você. Você leva uma oferta a Deus, e você leva uma oferta a Deus, a gente pensa que é só dinheiro. Às vezes é o seu louvor, o seu canto, a sua dedicação, e as suas ofertas, e seus dízimos. Então fazia parte de toda vez que você aproximava de Deus, levasse alguma coisa. Lê para mim o Salmo 54, 6 e 7. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. Um pouco nossos inimigos, seja o criminoso, seja as doenças e tudo. Então o que ele diz? Eu ofereci sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então ele leva o sacrifício, a oferta é uma espécie de um sacrifício. Que toda vez que você fazia um sacrifício, você tinha que levar um animal ou alguma coisa de cereal. Isso era uma coisa que você fazia numa despesa. Você tinha que desprender disso, ter esse gasto. E ele fazia isso voluntariamente, de coração, espontâneo. Por quê? Porque Deus é bom, o Senhor é bom. Javé é bom. Yahvé é bom. E ele diz, livrou-me de todas as aflições, por isso que eu vou louvar. Então, a oferta que você dá, ou seja em dinheiro, ou seja o seu louvor, ou você frequentando a igreja, é um sinal de louvor, adoração a Deus e gratidão. Ela não é só simplesmente um imposto que você paga e você é obrigado a pagar. Certo? Nós temos que entender o seguinte, eu até anotei aqui e passando por lei. Nós temos que entender que o dízimo é o seguinte: as leis mais pesadas que tinha para quem não cumpria a lei, qual que era? Primeiro, pena de morte. Quem matasse alguém intencionalmente. E ser excluída na nação de Israel. Alguém tocasse alguma coisa contaminada, um cadáver todo, e fosse oferecer um sacrifício a Deus. Ele era eliminado da nação de Israel. Mas o dízimo não tinha nenhuma pena dessa. Ele era espontâneo. Ele era uma questão não só de sustento do sacerdote, mas era uma questão de louvor e adoração. Então, a igreja às vezes nós esquecemos de estar coletando. Nós temos que ter esse hábito de guardar um dinheiro, o dízimo, quem é dizimista, que não é obrigado, vir na igreja com esse prazer, e a gente está perdendo isso. E vamos voltar a ter isso. E dar a sua oferta, vamos separar essa aqui para a igreja. É igual a oferta da viuvinha pobre, tá lembrado, né? Do Novo Testamento, ela tinha só aquela moedinha, e ela deu de coração. Aqui Jesus elogiou ela muito. Não deixar de oferecer a Deus. Você pode oferecer um hino,
Eu vou cantar um hino. Isso é uma oferta a Deus. Está perdendo a noção do sagrado, porque tem gente que pensa que igreja é comércio. Se alguns pensam isso, paciência. Ou a igreja, ou sacerdote, ou quem está de fora, você pensa isso, está errado. A igreja é adoração a Deus. Essa questão de ofertas e você fazer alguma coisa faz parte da adoração. Deus é bom. Depois nós vamos estudar a bênção do dízimo. A bênção das ofertas. É abençoado ou não quem é? É outro assunto. Hoje não dá. Lê a conclusão para mim, por favor. No Velho Testamento, os dízimos e ofertas eram doados para o sustento dos sacerdotes e manutenção dos serviços religiosos e a ajuda dos necessitados. Somente os agricultores e pecuaristas doavam os dízimos. Os dízimos e ofertas eram uma maneira do israelita prestar culto e adoração a Deus, oferecendo parte dos seus ganhos. Amém. Está bem explicado, né? Eu não fiz nenhuma conclusão, fiz um resumo. Mas para ficar bem esclarecido, né? Só se você quiser os versículos que a gente leu, a gente manda com a mensagem, ver se você pedir. Eu tenho um coração generoso e colaboro com a igreja e ajudo os necessitados? É interessante isso. Um sujeito falou assim, fez uma vaquinha do trabalho, e o sujeito falou assim, não, eu não vou colaborar não, eu tenho muito parente necessitado, eu vou comparar com alguém que não é da minha família. Aí eu virei para ele e falei, e você colabora com seus parentes? Ele falou, não. Quer dizer, não colabora com ninguém, está criticando, compreendeu? Eu achei interessante que foi sincero. E você colabora com seu parente necessitado? Você ajuda eles? Não. Então você não ajuda ninguém, nem fora, nem tal. E quem ajuda os parentes necessitados, ajuda fora também, porque tem um coração o quê? Generoso. Nós vamos ver isso ainda. Sobre a pessoa generosa, o quanto é abençoado. Hebreus 13:15, lê para nós, por favor. 13:15? Tá aí? Tá, só um minutinho. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Amém. Esse versículo é maravilhoso. E essa tradução, né, as traduções é o seguinte, ela encaixa em certos versículos, outra não. Mas nessa tradução ficou assim, é o sacrifício. Nós cristãos, a Deus, sabe o que é? Quando nós louvamos a Deus e confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Isso é um louvor a Deus. Nós dizemos, eu creio em Jesus, Jesus é o Salvador, e eu agradeço a Deus pela salvação, por Deus ter enviado Jesus Cristo. Isso é um sacrifício, ele classifica. E um sacrifício que agrada a Deus. Ele diz, por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Este louvor é o sacrifício que apresentamos. Louvor e sacrifício. A oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé em Jesus, por lábios que confessam Jesus. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, nós damos a impressão que o nosso país é todo evangelizado, que a gente não precisa falar de Jesus para o outro. Você liga a televisão, tem vários canais de televisão, de religioso, né? Vários evangélicos, vários católicos. Várias igrejas, onde você vai tem uma igreja. Não precisa. E nós estamos deixando de falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho orado muito, eu tiro a timidez de eu falar de Jesus para as pessoas. Por exemplo, os evangélicos têm uma situação difícil de você falar de Jesus para os outros, mas você tem que vencer isso. Se eu vou falar de Jesus para os outros, ele vai me confundir com o tipo de evangélico que tem aí, que está pregando o horror. Mas você tem que pregar. Essa é a adoração, o louvor a Deus. Colaborar com a igreja, sim. Fazer serviço social, sim. Mas o louvor que a Deus é você confessar Jesus como Salvador. Aquele que crê e confessar com seus lábios será salvo. A confissão é muito importante. Amém? Amém. Vamos fazer a oração junto? Vamos. Pai que nos deu Jesus. Pai que nos deu Jesus. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me dê um coração generoso. Me
Me dê um coração generoso. Para eu doar à igreja e aos necessitados. Para eu doar à igreja e aos necessitados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos, vou orar, fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que nós aprendamos, o que nós sejamos instruídos. E que o Senhor nos dê um coração generoso. Tenha misericórdia, Senhor, dos que estão sofrendo. Dê um alívio para a sua dor, Jesus. Qual seja o problema. Que na próxima semana estejamos aqui te louvando. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém. Amém.